Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva das minhas leituras no ano de 2019. Bom, muita gente lançou esse vídeo de retrospectiva de melhores do ano no ano passado, mas eu decidi esperar acabar o ano mesmo. Eu tô gravando esse vídeo no dia 5, pra ter certeza de que não teria nenhuma leitura de última hora que entraria aqui e bagunçaria tudo. Em algum ano atrás, acho que foi em 2017, eu fiz um vídeo falando dos melhores livros. E eu acho que esse ano, pra mim, foi um ano em que, por mais que eu tenha lido livros muito bons, eu, de alguma forma, não me senti muito emocionada. Eu acho que foi um ano de muita apatia pra gente que vive aqui nesse país, com tanta perda de direitos, com tantos ataques, essa avalanche de informações que a gente tá tendo, essa avalanche de fake news, essa avalanche de absurdos, e a gente que trabalha com jornalismo, que tá sempre tendo que estar acompanhando o que acontece, a gente acaba lendo muita notícia, ficando muito tempo procurando coisa nas redes, tentando descobrir se aquilo é minimamente verdade, minimamente possível. E isso acaba tirando muito a nossa concentração, a nossa vontade. Na teoria, eu li 4 livros a menos que o ano passado, e eu não fiz o meu vídeo de fechamento, apesar de eu ter uma planilha aqui com todas as minhas leituras do ano passado. Mas eu tenho a impressão de que, mesmo eu tendo lido apenas 4 livros menos, eu li muito menos. Porque eu li livros menores, eu demorei mais nos livros, enfim. É o sentimento que fica. Então eu li 80 livros esse ano, dos quais 43 foram escritos por mulheres, 30 por homens e 7 são coletâneas, ou livros que são roteirizados por um, escrito por outro, enfim. Eu acho interessante falar pra vocês que, quando eu comecei o canal, eu me esforçava para ler mais mulheres. Hoje em dia, a oferta de mulheres aqui na minha estante de não lidas e o meu interesse pela literatura dessas mulheres já é tão grande, de uma forma orgânica, que eu não penso mais a respeito. Eu naturalmente me interesso mais por esses livros de mulheres porque conversam melhor comigo. Com relação à raça, à cor dos autores, algumas pessoas a gente fica um pouco na dúvida, mas eu tentei pegar os que eu não tinha dúvidas. Então, eu li 18 autores negros, sendo que 12 são mulheres e 6 são homens. Muito melhor do que ano passado. Acho que ano passado eu li 12, 13. Então eu já li 5 ou 6 a mais, mas ainda posso melhorar bastante. E aí eu vejo que, por exemplo, na minha estante não tem tantos autores negros quanto tem autoras mulheres. E é isso que eu vou buscar um pouco mais. Também preciso melhorar um pouquinho autores LGBTs, porque eu só li 8 livros de autores LGBT. E assim, eu li 2 da Natália Borges Polesso, por exemplo. Então já tem isso, né? Apesar de ser bacana a gente ler a obra completa de um autor, é sempre, quando a gente pensar nessa diversidade, pensar não só a quantidade de livros de autores LGBTs ou negros, mas também quantos autores diferentes a gente tá lendo, né? Acho que isso é sempre muito importante. Com relação ao gênero literário, aqui foi um massacre. Eu li 46 romances, 9 outros, 8 de poesia, 7 de contos, 3 de HQ, 3 peças, 2 ensaios, 1 de entrevistas e 1 palestra. Então, como vocês podem ver, os romances estão dominando por aqui. Com relação aos países lidos, eu acho que foi a maior surpresa pra mim. Porque o Tony do Literatone fez um template de Instagram, de Stories, pra gente colocar lá com relação à diversidade. E ele perguntou quantos autores nacionais a gente tinha lido. E foi só aí que eu percebi que, de 80 livros, 44 dos que eu li eram brasileiros. Acho que isso nunca tinha acontecido antes aqui no canal. Aí eu li uma sul-africana, que é a Futini Xtinguila, que eu entrevistei aqui pro canal. Vou deixar nos cards a entrevista pra vocês. 2 argentinos, 1 australiano, 1 chileno, 1 espanhol, 8 estadunidenses, 3 franceses, 2 italianos, 1 moçambicano, 5 nigerianos, 2 portugueses, 1 queniano, 2 do Reino Unido, 1 ruandês, 1 russo e 1 uruguaio, né? Eu falei tudo no masculino, mas pode ser mulher ou homem, eu não especifiquei aqui. O que faz com que
seja, 55% de livros nacionais, outros 5% de latino-americanos de língua espanhola, 11,25% africanos, 13,75% europeus, 10% estadunidenses e 1,25% da Oceania. Então eu gostei que teve uma diversidade aí, que eu fugi bastante do eixo Europa e Estados Unidos, apesar de que claramente os Estados Unidos ainda é o país que eu leio mais do que depois do Brasil, né? Apesar de que me surpreendeu que o terceiro seja a Nigéria. Eu leio bastante nigerianos, mas eu não tinha me ligado que eu tinha lido 5 esse ano. E aqui a gente vai pra uma parte que eu acho bem bacana, porque as pessoas ficam falando muito sobre como eu leio muito, e nossa, você leu 80 livros. Mas é muito legal pensar que os livros têm tamanhos muito diferentes. Então, esse ano o Scooby disse que eu li 13.486 páginas. E eu sei que eu li 80 livros. Só que se todos os livros que eu tivesse lido tivessem o mesmo tamanho, eles teriam só 170 páginas. Seriam livros super curtinhos. Então aí a gente já começa a ver como uma questão da leitura é bastante relativa. O maior livro que eu li foi a História da Menina Perdida, da Helena Ferrante, que tem 480 páginas. E o menor livro que eu li foi o Sermão do Bezerro, Sermão aos Bezerros, que é um conto disponibilizado via e-book, né, pelo Marcelo Maluf, que escreveu o conto e que tem apenas 10 páginas. Então a gente consegue ver aí a distância, né, como a gente vai equilibrando essas coisas durante o ano. Falando com relação à qualidade de leitura, esse ano eu acabei abandonando o projeto do Estou Esse Lindo, não para sempre. Então eu parei de ler o livro, eu li apenas um, foi o único russo que eu li esse ano. E eu vou continuar lendo, a próxima é Aldeia Stepanchikovo e Seus Habitantes, que é um livro que é mais engraçado, é uma nova fase do Dostoiévski. Mas eu tô lendo em outro ritmo, tô indo do meu jeito. Eu li bastante Dostoiévski em 2018, e aí eu acho que em 2019 deu uma cansadinha, e isso faz parte. Mas eu li a obra em prosa da Hilda Hilst no meu projeto pessoal, que é o Obscene Lúcida. Tem uma playlist aqui no canal, vou deixar pra vocês. Quase todos os vídeos, quase todos os livros já foram resenhados. Tem um livro que eu não resenhei, que é o Kadosh, que eu achei muito complicado, eu não consegui trazer nada pra vocês. E ainda vou tentar resenhar o Ruth Lunada, que é um conto da Hilda, né, que vem separado dentro dessa coletânea feita pela Companhia das Letras. E eu participei intermitentemente de outros projetos, como o projeto de Lei Autoras, de Lei a África, como o Dura Memória, que é organizado pelo Literatone lá no Instagram. E os livros que eu mais gostei acabaram sendo, então, os da Hilda. Eu gostei muito da releitura de Obscena Senhora D. Eu amei Tu Não Te Moves de Ti. Ruth Lunada é maravilhoso. Estar Sendo Ter Sido é uma joia lapidada. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um deles, eu escolheria o Tu Não Te Moves de Ti como favorito. E eu também gostei muito da leitura da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu acho que nesses tempos, assim, foi esse livro que me mostrou que essas coisas acontecem, que a gente cai nesses grandes buracos de obscurantismo da história e que a gente precisa estar forte, lutar, e não importa, sabe, o quanto isso se agrave, a gente tem que continuar, porque a gente precisa continuar não só pela gente, pelos outros, né, pelas pessoas que viram depois da gente, nosso sentido de coletividade, né. E acho que essas foram as leituras que mais me marcaram mesmo. Apesar de que eu gostei muito, por exemplo, de entrar em contato com a obra da Angela Davis esse ano. É uma autora que eu quero muito continuar lendo no ano que vem. De ter conhecido James Baldwin. Nossa, que autor! Ou mesmo... Ai, qual é o nome daquele espanhol? Eu li o Velocidade da Luz, do Javier Cercas, e eu me apaixonei. Foi o primeiro livro do ano, enviado pela Tag. Ano que vem, em janeiro, será o último mês que eu recebo a Tag. Então eu vou parar de fazer unboxing aqui, vocês vão ver. No vídeo que eu fizer esse último unboxing eu vou contar um pouco o porquê. Mas tem muito a ver com a questão de como eu vou lidar com as minhas leituras daqui pra frente. Eu quero me focar mais nos meus projetos, eu não vou tentar fazer o desafio Livrada, o desafio Literatura. Isso que eu, assim, eu tentei fazer ano passado, no sentido de eu fui lendo e encaixando, mas uma hora eu acabei desistindo, deixei pra lá. Então acaba sendo menos prioridade. Eu acho que algumas pessoas funcionam com esses desafios e eu talvez nem tanto. Esse ano eu vou ler com o pessoal os contos do Caio Fernando Abreu, projeto Contos Mofados. Quem quiser saber um pouco mais, tem uma bolinha de destaque lá no meu Instagram, que é @bdebarbário, B mudo.
Aí vocês podem ver a proposta, o cronograma. O Indiquei já é um podcast sobre Caio e Fernanda Abreu. E aí em fevereiro a gente começa a leitura. E eu espero que neste ano de 2020 tenham leituras muito mais prazerosas. Confesso que uma das coisas que eu queria fazer há muito tempo era reler a obra do Chico Buarque. Estou fazendo esse projeto, meu caro Chico, de reler com o Nicolas Neves, do canal As Zorras Mortas e Outras Zorras. A gente continua esse projeto agora. A gente vai ler o Roda Viva, que é a última peça, e entrar nos romances. Acho que lá por abril a gente termina, porque a gente tá lendo bem devagarzinho, não tá querendo colocar o carro na frente dos bois. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha retrospectiva. Eu sei que não foi nada bombástico, 10 melhores leituras, não foi nada super emocionante, mas eu acho bastante interessante compartilhar, porque eu falo bastante da diversidade aqui no canal e me preocupa que eu não tenha dado um feedback pra vocês no outro ano, sabe? Mostrando pra vocês como é possível, como é tangível, como não são 80 livros de 500 páginas que eu leio pra poder falar de literatura africana, negra, LGBT, feminina, enfim, né? Feminina, né? Feita por mulheres. Bom, é isso. Já estou me alongando. Um beijo e até a próxima. Que